Bem, vou voltar pro caminho. Tem como voltar por aqui, então eu vou tentar voltar ao invés de dar a volta para me juntar com as pessoas aqui que estão ali. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Bem, voltando de novo, vou ali descer. Cara, tem um tropicão na pedra ali que se eu não tivesse minha bota, eu tava lascado, eu tinha perdido a unha com certeza. A bota realmente protegeu meu pé. Olha o arranhão que ficou. Por isso que é bom você ter boas botas. A Ona não me patrocina, mas é uma das melhores botas que eu já usei para fazer essas caminhadas. Para aliviar o cansaço nos pés e a dureza do terreno, é sempre bom descansar os pés caminhando pela grama lateral dos caminhos que você está andando. Você vê, né? Essas gramas aqui, ó. Tá vendo que tem um caminho lateral porque as pessoas utilizam para amaciar a caminhada. É muito comum nessa parte a gente cruzar a pista, então muito cuidado. É uma pista de 90 km por hora. E também é comum encontrar vans como essa, que são pessoas que pagam as vans para levar as malas, ou se caso você passe mal ou alguma coisa aconteça, eles te resgatam durante o caminho. E mais uma vez o caminho se cruza. A gente vai agora para o outro lado da pista e vai entrar numa parte com mais sombra, né? É necessário ter atenção plena ao cruzar a pista, tá? Porque alguns cruzamentos são seguidos de curva, como aqui, né? Então pode ser perigoso. Chegando a mais uma vila aqui. Hoje realmente é o dia mais difícil, né? Caminhada mais pesada. O dia de hoje foi cheio de ladeiras e terrenos irregulares. Então, assim, foi bem difícil fisicamente falando também, tá? Porque teve muita subida e descida de ladeira, por isso foi muito importante ter saído cedo, porque também não tinha muita sombra na caminhada, então se eu tivesse saído um pouco mais tarde, talvez eu sofresse mais uma vez com calor e com o sol a pino. Essa cidade em si, ela tem um ar meio de abandonado, como se não tivesse ninguém, né, na cidade. E eu realmente não vi ninguém, só vi pessoas mesmo quando a gente cruza a cidade e vai cruzar a rodovia. Aí sim tem um bar e tem um albergue lá também. Essa taberna, 4 quilômetros a partir de Gonzá. A gente chegando aqui mais em uma vila. Tem um albergue, 2 albergues, uma lojinha. Claro, depois de 5,5 km a gente encontra uma cidade mais ou menos estruturada. Bem, aqui temos a Capela de Maria de Madalena. Vamos dar uma entradinha e ver como é que é, assim como em todo lugar da Espanha. Aproveitar que a igreja está aberta para dar uma acessada. Bem, é uma construção mais antiga, mas que vale a pena parar um pouco para dar uma olhada. Eu entrei na capela e dentro tinha um senhor cego e surdo estampando o nosso passaporte em troca de moedas. Bem, ali na Capela de Maria de Madalena tem um senhor cego e ele coloca as estampas e as datas. Então você que direciona a mão dele aonde ele tem que colocar, e é bom deixar um donativo para ele, né? É o trabalho dele e é bem interessante. Caminhar num lugar lindo como esse traz muita paz e realmente higieniza o nosso cérebro. Eu não sei se é o horário, mas hoje o clima está muito melhor, eu estou andando muito mais rápido e acho que eu consigo cumprir o meu tempo a contento. Eu acho que daqui mais algumas 2 horas ou 3 no máximo eu consigo chegar no meu destino final. No caminho hoje eu conheci um mexicano da cidade do México. Conheci também um brasileiro aposentado que mora na Alemanha. E é isso. Estava aqui pensando sobre a importância do ritmo enquanto você faz o caminho. Eu parei um pouco para conversar com o senhor em um bar e eu perdi o ritmo completamente. Eu achei que eu estava descansando,
Mas na verdade eu perdi o ritmo. 10 minutos fizeram diferença no meu ritmo. Estou muito mais lenta. Estou sentindo um pouco de dor que eu não estava sentindo antes. Então, é importante fazer amizades no caminho, mas faça amizade caminhando. Essa é a minha lição de hoje. Ao longo do caminho também é possível achar locais onde você possa sentar, descansar e comer. Como este aqui. Chegando na cidade de Monterosso. Tô quase na metade do caminho de hoje. Chegando na cidade de Monterosso. Tô quase na metade do caminho de hoje. Mais uma cidade com a mesma estrutura de cidade espanhola, mais antiga. De novo, descobri o que é isso. Isso aqui é um celeiro onde se guarda comida longe de insetos, rato e animais. Uma casa grande aqui. Bem, mais uma cidade antiga, sem comércio. Então, se quiser comprar alguma coisa aqui, vai ser difícil, né? Cidade não, né? Vilarejo. Mais um vilarejo espanhol. Tem uma hospedagem aqui para os peregrinos. De Sária até Porto Marim, eu achei que tinha mais comércio do que essa segunda parte aqui. Bom caminho, bom caminho. Todo caminho a gente encontra os peregrinos de bicicleta. Placa solar, numa casa super antiga. Modernidade e antiguidade se cruzando. Aqui, ruínas de uma casa. Olha quão grosso eram as paredes. Imagino quando é que essa casa foi construída. Até aqui Monterosso é uma cidade larga, grandinha. Deve passar a segunda marcha aqui. Apesar de ser uma vila relativamente grande, não vi nenhum comércio, nada. Bem, eu tô caminhando há 2 horas e 37 minutos. Andei 9 km e 300 metros e agora eu tô sentindo que o meu pé começou a suar um pouco. Então daqui a pouco eu vou parar novamente para trocar a meia e continuar a outra metade do caminho. Com os meus pés mais seguros e livres de bolhas. Mais um momento que eu tô checando como tá meu pé. Tá tudo bem, sem bolha. Porém, eu senti que meu pé tá ficando um pouco mais úmido, então eu vou trocar a meia. Vou me encher de vaselina, trocar a meia. Vou colocar essa daqui e partir para a segunda parte, que são mais 10 quilômetros aí de caminhada. Essa foi a melhor definição de cachorro bravo que eu já vi. Tá escrito, cachorro bravo, faixa preta de karatê e o nome dele é Jack Chan. Olha, essa é uma das melhores paradas que eu já tive até agora. Lugar limpo, tem comida, tem água, um bom preço, ninguém te empurrando nada. Água, comida, um bom preço, um bom atendimento, não tem ninguém te empurrando nada para comprar. Gostei bastante.